Neste 13º domingo do tempo comum, Jesus, no Evangelho de Lucas, ao saber que se aproximavam os dias em que deveria ser elevado aos céus, toma a firme decisão. Lucas usa um verbo grego bastante forte. Tornou o seu rosto duro em direção de Jerusalém. Não se comunica nem se escreve desta maneira em português. Tomou a decisão resoluta de marchar ao encontro da cidade de sua paixão, morte e ressurreição. Não convém, dirá ele, que um profeta morra fora de Jerusalém. Envia discípulos seus à sua frente para que preparem sua entrada de povoado em povoado. Tiago e João chegam assim a um povoado de Samaria, mas os samaritanos não quiseram receber cordialmente Jesus, porque ele se dirigia a Jerusalém e samaritanos e judeus não se entendiam, nem politicamente, nem religiosamente. Estes dois perguntam a Jesus, bem no estilo de Elias, no Antigo Testamento, se queria o mestre que mandassem baixar fogo do céu a consumi-los. Não responde Jesus. Não sabeis de que raça sois. Jesus não veio para destruir quem quer que seja. Encaminhando-se resolutamente à paixão, morte e ressurreição, Jesus deseja atrair a partir da cruz e atrair com amor. Lucas nos mostra no texto deste domingo que mal tomou Jesus esta decisão de subir resolutamente a Jerusalém, alguns candidatos se aproximaram e desejaram segui-lo. A um primeiro que se apresentou e se ofereceu, Jesus parece desencorajar. As raposas têm tocas, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, Jesus está tão dedicado ao plano de Deus que não tem outro escopo ou meta a não ser realizar a sua vontade onde quer que seja. Há um outro candidato que pede uma dilação no tempo. Eu gostaria primeiramente de enterrar meu pai. Jesus responde de maneira surpreendente: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Isto é, deixe que os mortos espirituais enterrem seus mortos corporais. Tu vem e anuncia o reino de Deus. E há um terceiro que queria se despedir de seus familiares. Jesus arremata: todo aquele que põe a mão no arado e se volta para trás não é digno da minha companhia, não pode ser meu discípulo. E que temos nós hoje a ver com estas palavras de Jesus? Diante da paixão, morte e ressurreição que se insinuam no oriente, ou melhor, no horizonte de sua vida, Jesus se encaminha com aqueles que estão dispostos a tomar parte em seu mistério pascal. Ainda hoje, podem ser discípulos de Jesus apenas aqueles que tiverem prontidão absoluta e que estiverem dispostos a tudo deixar para seguir Jesus até a morte, se for necessário. A recompensa,
A vida eterna não é prometida aos medíocres. A vida eterna não é prêmio de mediocridade ou de pessoas que preferem viver tranquilamente as suas existências, dando a Deus o mínimo possível, desde que isto não as prejudique neste mundo. Estes são afastados sistematicamente do convívio de Jesus. Estes são mornos e Jesus não os aceita.